A paz do Senhor Jesus, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, classes jovens, dando continuidade à nossa aula, né, em tempos de quarentena, a nossa videoaula, né? Continuamos nos estudos sobre o livro de Josué, que estamos estudando hoje. Hoje estaremos estudando a lição 11, que tem como título Uma herança conquistada pela fé. Algo antes da gente começar a nossa lição, hoje, domingo, dia 11 de junho de 2020, é o Dia do Pastor. Comemoramos o Dia do Pastor. Até essa semana a gente falou sobre parabenizamos os nossos pastores, né? Mas na verdade essa data, ela é o segundo domingo do mês de junho. Assim como o Dia das Mães é o segundo domingo do mês de maio, o Dia dos Pais, segundo domingo do mês de agosto, o Dia do Pastor é o segundo domingo do mês de junho. Então a gente até deu os parabéns durante essa semana, não tem problema. A gente continua reiterando mais uma vez. Queremos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos pastores e pastoras. Realmente assim, é uma missão dada pelo Senhor, né, de alta importância, de cuidar do rebanho do Senhor aqui na terra. Então, assim, nós queremos agradecer, expressar nossa máxima gratidão por vocês, homens e mulheres de Deus, que cada dia conduz, né, o rebanho do Senhor aqui na terra. Nosso muito obrigado. E que o Senhor abençoe a sua vida, continue abençoando a tua vida, a tua família e o teu ministério. Amém? Então vamos lá. A nossa lição hoje, dando continuidade, ela é uma lição maravilhosa. Eu sou suspeita um pouco em falar, porque eu gosto muito dessa questão de mapas, quando a gente se localiza geograficamente, porque eu acho que a gente consegue envolver aquilo que é o estudo, que é algo mais abstrato, daquilo que é concreto. Quando a gente visualiza ali no mapa onde aconteceu. E vídeos e fotos também. Nós vamos tentar aqui abranger várias coisas diferentes e temos novidades também. Fique até o final da aula, tá bom? Vamos lá, texto do dia. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Irmãos, aqui a gente vai falar sobre as promessas de Deus e as realizações, e se foi Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vamos lá, a síntese da lição é: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Tópico 1, o texto bíblico está lá em Josué 14, do 6 ao 10, né? Você pode dar um pause aí no vídeo, faça a leitura do texto, a gente não vai fazer aqui, que você pode pausar e ler aí, até porque Escola Bíblica Dominical é revista da Escola Bíblica Dominical e Bíblia. Nós vamos falar vários textos e eu gostaria que você estivesse anotando aí do lado, dando pause no vídeo, busca lá no texto bíblico, lê, depois dá continuidade no vídeo novamente e a gente vai falando porque essa distância a gente tem que tentar aproximar, né? Essa distância. E a gente se aproxima assim. Eu vou fazendo perguntas, você vai respondendo aí e qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente vai, na medida sempre que souber, a gente não sabe tudo. Mas aquilo que a gente sabe a gente passa e aquilo que a gente não sabe a gente pesquisa, busca do Senhor e passa também, tá bom? Vamos lá. A introdução do comentário. Depois da conquista das cidades-reinos, Deus alertou Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida. Então hoje nós vamos tratar sobre essa divisão. Lembra que nós temos estudado sobre a conquista, a terra era deles, mas havia de ser conquistado. E era uma conquista pela fé, porque o Senhor prometeu. Então, o Senhor é fiel para cumprir. Vamos primeiro nos localizar no mapa mundi. Esse aqui é o mundo hoje, ó. Nós estamos aonde? Estamos aqui.
Nós vamos fazer agora uma viagem, ó, para essa região aqui, ó, bem aqui. Vamos lá? Pronto, chegamos aqui agora. Nós vamos tentar nos localizar. Tá vendo aqui, ó, Canaã? Ó, nós vamos falar sobre esse espacinho aqui, ó, de Canaã. Mas antes, você sabe quem é esse aqui? Esse aqui é o Rio Nilo. Esse aqui é o Rio Nilo. Aqui, então, é a região do Egito. Esse aqui é o delta do Nilo, né? O Rio Nilo nasce lá embaixo, ele deságua no mar Mediterrâneo. E esse aqui é chamado delta do Nilo, né? Na época de cheia, essa região aqui todinha, ela se enchia e quando esvaziava, ficava uma região muito fértil para plantio. O povo de Deus, os hebreus, moraram mais ou menos aqui, nesse cantinho aqui. Aqui a gente vai ver o Mar Vermelho, com os dois golfos, Golfo de Áqaba e Golfo de Suez. E aqui, ó, nós vamos ver a terra de Canaã. Vamos nos aproximar um pouquinho mais? Pronto, pronto. Já estamos na região de Canaã. Aqui, ó, a gente pode ver, ó, identificar o Mar Morto, o Mar da Galileia, que ele tem vários nomes, Mar de Quirinete, Mar de Tiberíades. Na Bíblia a gente encontra vários nomes. Na verdade, ele não é mar, né? Ele é um grande lago de água doce. Recebe água de 3 rios que formam o Rio Jordão, passa pelo Mar da Galileia e desce o Vale do Jordão e deságua no Mar Morto. Toda essa região aqui foi a região prometida pelo Senhor, que daria a eles, que de certa forma já era, né? Lembra de Abraão? Nós estamos estudando tudo isso. Vamos agora estudar a divisão das tribos. Uma observação, Jerusalém fica aqui, tá? Essa aqui é a região da Judéia. Mais ou menos aqui no meio, a região de Samaria. E aqui próximo ao Mar da Galileia, a região da Galileia. Por isso que às vezes a gente estuda assim, e saiu Jesus de Samaria e foi para a Galileia, ou da Galileia para a Samaria, ou da Galileia para a Judéia. Isso é para a gente ter uma noção de localização, né, aqui na região. Vou falar agora como ficou a divisão das tribos. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha lanterna aqui, mudar ela de lugar um pouquinho. Bom, a gente vê que aqui, ó, nós temos a tribo de Manassés. Lembra que essas tribos, a tribo de Ruben, Gade e Manassés, pediram para ficar com esse espaço aqui antes deles atravessarem e conquistarem o lado de lá? E que Josué falou, vocês até podem ficar, mas os homens de guerra vão para a terra para ajudar na conquista e depois vocês podem voltar. Não sei se vocês lembram disso, que a gente já leu sobre isso. Ó, a tribo de Dan ficou com essa parte aqui, né? Ó, Naftali, Zebulon, Issacar, Manassés, que era... Manassés ficou com o lado de cá e o lado de lá. Um pouco o lado de lá, era uma tribo muito grande. Efraim, Benjamim, Judá. Lembra de Judá? Quem que herdou Judá? A gente acabou de falar sobre isso. Quem que era da tribo de Judá? Calebe. Isso aí. E a tribo de Simeão, aqui embaixo. Dan ficou aqui com uma parte aqui no norte, no extremo norte, e a outra aqui no sudoeste. Mar da Galileia, região da Galileia, região da Judéia. Agora eu vou mostrar para vocês um outro mapa muito bacana que vai falar sobre os relevos. Olha só que mapa, esse mapa aqui, gente, ele é muito interessante porque ele tem os relevos, não sei se dá para vocês verem aí, porque filmagem não é a mesma coisa, né, que a gente olhar, tá vendo? Ele tem os relevos, ó, fala o Mar Morto aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aqui. Então, com esse mapa, a gente tem uma visão melhor das terras de Canaã, que foram distribuídas, lembra? Dan, a tribo de Dan ficou lá em cima. Lembra das divisões que a gente acabou de falar agora? Jerusalém tá aqui, ó. Jerusalém
ficou dentro da tribo de Benjamim. E um pouquinho mais abaixo, a tribo de Judá. Benjamim está por aqui, Judá está aqui. Aqui, mais uma vez eu falei, é a região da Judéia. É uma região montanhosa. Se vocês verem aqui, olha quantas montanhas. Mais ou menos por volta aqui, ó, a tribo de Efraim, ó, tá falando. Ficou a Samaria aqui, ó. E aqui a região da Galileia. Não sei se vocês reparem, deem uma olhada aqui, tá vendo? São laguinhos aqui, ó. Esses laguinhos chama-se de lagos sazonais. Nas chuvas das montanhas, como era uma região bem montanhosa, ali ficava bem cheio d'água e eram terras bem férteis. Esse vale aqui, ó, tá vendo aqui? Vale de Jezreel. É o vale da onde é o Armagedon, vai acontecer o Armagedon. Vamos lá, o tópico 1. A divisão do sul de Canaã, a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhar-a entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. É muito interessante, assim, como essa aula é de jovens. Josué era jovem, né? Quando começou ali o ministério dele, que ele foi chamado por Deus para dar continuidade à missão ali, que era de Moisés, né? O chamado ali da conquista da terra. E nós vimos que o tempo vai passando e Josué tinha o quê? Envelhecido. Só ali no deserto, ali andando em círculos, foram 40 anos, até a partir do momento em que entraram para conquistar a terra. Então, assim, é um bom alerta, porque às vezes jovem acha que nunca vai envelhecer, né? Não sei se já passou isso por sua cabeça, mas às vezes a gente acha que nunca vamos envelhecer, que a juventude vai ser para sempre. E não é. A gente fica velho sim. Quem lembra que vivia querendo, eu tenho o maior sonho de fazer logo 15 anos, dali a pouco quando fez 15, 18, dali dos 18, 20, piscou 25, piscou 30, piscou 40. Vocês ainda não estão no 40 não, mas está na fase lá dos 20 e pouco. Pois é, o tempo passa muito rápido. E a lição nos desperta para esse lado, né? A palavra de Deus fala lá em Salmos, deixa eu procurar aqui, depois eu escrevo aí os Salmos, que Davi fala, ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. Isso, irmãos, é algo maravilhoso para a gente. E um pedido que devemos fazer todos os dias. Senhor, que eu possa alcançar um coração sábio e que na minha juventude eu venha estar trabalhando para o Senhor e usando todo o vigor da juventude para a obra de Deus. É onde é o momento da nossa vida que a gente planta. Na verdade, é o que mais a gente planta, porque um dia vamos colher, né? Como diz a própria palavra de Deus, que fala que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, ele colherá. Salmo 90, que é um salmo que Moisés escreveu, ele vai falar lá, ensina, Senhor, a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios. A gente deve pegar essa carona aí, vamos botar isso, essa carona com Moisés, e pedir ao Senhor sabedoria para que a gente saiba aproveitar essa juventude, que não seja desperdiçada, como muitos a gente vê, amigos até nossos, né, desperdiçam esse tempo que é esse período da vida, que é um período da vida preciosíssimo, que vai deixar lembranças lá na frente, quando você estiver lá com mais experiência, mais experiente, você vai olhar para trás e você vai pensar assim, poxa, quanta coisa que eu poderia ter feito que eu não fiz, e quanta coisa que eu não poderia ter feito e acabei fazendo. Então a gente tem que buscar do Senhor sabedoria para isso, direção. Senhor, que direção eu devo tomar? Às vezes o jovem é muito impulsivo, né? Quer fazer as coisas por sua razão, mas nós devemos buscar a direção do Senhor. Fica aqui o nosso momento de reflexão, que a idade passa, quando você vê já foi.
Então vamos aproveitar a nossa juventude, tá? Você ainda, eu acho que esse período de quarentena aí que a gente tem vivido, é um momento da gente também, além de buscar mais de Deus, de fazer um curso. Tem tantos cursos online gratuitos que te ajudam no seu currículo para o trabalho, para uma profissão, né? Vamos fazer desse tempo, vamos nos reinventar e gerar frutos desse tempo que estamos vivendo. Vamos lá. Josué começou dividindo os reinos do sul. A parte do sul, nós já vamos entrar no mapa e eu vou explicar isso tudo para vocês. Em seguida, ele distribuiu os territórios dos filhos de José, Efraim e Manassés. Dos 12 filhos de Jacó, é bom lembrar disso, porque às vezes a gente se confunde. Dos 12 tribos de Jacó, a tribo de Levi, ela não teve divisão na terra, propriedade de terra. A tribo de Levi foi uma tribo separada para o serviço ao Senhor. E o Senhor disse, eu serei a tua herança. Então havia cidades dentre os territórios das outras tribos que os levitas moravam. E como eles trabalhavam no templo para as coisas do Senhor, eles não tinham terras para cultivar. Quem cultivava são as outras tribos. E os 2 filhos de José, lembra José que foi para o Egito? Então, os 2 tribos de José, Efraim e Manassés, foram lhe dados heranças pela primazia de José. A herança de Judá e de Calebe. Algo muito interessante a gente lembra da história, né, de Calebe, dos 12 espias que Moisés mandou para espiar a terra, lembra disso? E que eles ficaram 40 dias ali espiando a terra, e quando eles voltaram, eles disseram, sim, é uma terra realmente que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Porém, há gigantes, há isso e aquilo. E apenas Josué e Calebe foram os únicos que falaram, não, tem gigante sim, mas o Senhor nos dará, tenha bom ânimo. E os outros 10 murmuraram. Por causa disso, eles andaram em círculos naquela terra, sem conquistá-la. 40 anos fazendo uma correlação aos 40 dias que eles andaram pela terra para espiar. Por isso que foram 40 anos. Quando esse episódio aconteceu, eles já estavam há 2 anos na terra e ali eles andaram mais 38, tá? Matematicamente é mais ou menos isso. E aí foi-lhe dada por Moisés, pelo Senhor, a herança para Calebe. Calebe teve um território lá no sul. Calebe é da tribo de Judá, né? Quem lembra? Quem veio da tribo de Judá? Havia algo maravilhoso que não acontece por acaso. Quem viria da tribo de Judá? O próprio Senhor Jesus, né? Davi é da tribo de Judá e o próprio Messias, o Senhor Jesus, veio da tribo de Judá. Subtópico 2, né? A herança de Judá e de Calebe. Lembra quem era Calebe? Gente, Calebe era da idade já de 85 anos, quando a conquista da parte que cabia a ele como tribo de Judá, ele recebeu. Ali no momento da distribuição, ele vai lembrar que aquele pedaço de terra ali tinha sido prometido pelo Senhor. Certamente, lógico, ele seria sorteado, já era promessa de Deus. Mas ele reivindicou para mostrar que mais importante do que a terra em si era a promessa de Deus na vida dele. E ainda perguntam a ele, mas você vai conquistar? Ele, sim, eu vou, eu ainda tenho o mesmo vigor de antes. Vale a pena lá dar uma lida no livro de Josué. Aliás, vocês já leram o livro de Josué? Já leram? Muito bem, se vocês não leram, terminem de ler. Essa semana a gente já está terminando as aulas, né, que fala sobre o livro, e é um livro tão gostoso de ler, que fala de conquista. Maravilhoso. Então vamos lá. A herança de Axa. Outro episódio marcante na divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filha de Calebe.
Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca. Vamos, depois do livro de Josué, entra o livro de Juízes. Vale muito a pena também ler. Terminar Josué, começa a ler Juízes, que vai dando continuidade, né, à conquista da terra. É um livro assim que tem muitos altos e baixos. Conta a história ali, né, quando o povo começou a pecar e esquecer do Senhor. Enfim, e aí a gente vê muito, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e eles clamavam, e o Senhor levantava um juiz que livrava eles dos povos inimigos, dali a pouco eles se esqueciam novamente, enfim. É um livro de altos e baixos, mas vale a pena muito ler para ter o conhecimento. Mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. A gente aprende uma coisa assim muito interessante. Irmãos, a gente tem que ir atrás, né? A gente, às vezes a pessoa fala assim, eu quero tanto aprender mais sobre a Bíblia, mas não lê a Bíblia, não é? Eu quero tanto um bom emprego, mas não estuda e não se especializa. Eu quero tanto algo que eu preciso conquistar. Se você precisa conquistar aquilo, aquele é seu foco, é isso que é a tua vontade, o teu desejo, corre atrás, acorda cedo, batalha. Aquilo que é promessa de Deus na nossa vida, a gente tem que buscar, a gente tem que conquistar. E o Senhor, Ele tem o melhor para nós, sempre o melhor para nós. Quando Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, é uma vida em abundância que Ele promete. Porque a vida não é a abundância do céu, porque o céu já é a vida abundante. Essa abundância que Jesus fala é a abundância aqui também. Então vamos buscar, batalhar e correr atrás. As bênçãos de Deus, elas são conquistadas, elas são buscadas, é joelho no chão, é oração e é conquista também, é buscar. Orar e agir. Oração, né? A gente tem que orar e tem que agir. Vamos lá. Tópico 2. A divisão do norte de Canaã. A herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, José dividiu o norte, mais a parte central de Jericó. E Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Já falamos sobre isso, né? Já falou sobre. Subtópico 2. A passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. Irmãos, em vez deles batalharem por aquilo que Deus havia dado a eles, eles tiveram um sentimento de passividade. Eles não expulsaram os cananeus que viviam ali. Aquela terra ali era deles por herança, por promessa de Deus. Como eu disse, haveria de haver uma conquista. E eles aceitaram essa passividade, não fizeram. O que isso aconteceu? Lá na frente, isso tornou laço para ele. O povo que estava ali cresceu e junto com o crescimento populacional, os seus deuses, e ao invés das tribos de Efraim e Manassés, né, que é um exemplo dentre outras, em vez delas influenciarem aqueles povos que influenciaram eles. Nós já falamos sobre a questão de brechas, né? Às vezes a gente deixa brechas, coisas que a gente mal resolvidas, que viram brechas, que por ali o inimigo ataca nossas vidas. Há coisas em que não se deve ser negociado, né? Aquela herança de Deus para você, para a tua vida, não negocie. Não se negocia com o inimigo, né? Deus tem uma promessa para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida. E a gente deve pegar essa promessa do Senhor e ter fé e fazer dela a nossa esperança.
Vamos botar assim, a nossa esperança. Às vezes, hoje, não, isso aí não vai ter problema não, e eu vou deixando aquilo ali acontecer. Certas coisas só vão aumentando com o tempo, e quando chega lá na frente, aquilo ali cresceu tanto que ao invés da gente ter uma postura para acabar enquanto estava pouco, a gente foi deixando, quando viu, olha o tamanho do problema. Isso acontece na vida da gente, acontece na vida dos jovens, né? Muito na vida dos jovens. Hoje é uma concessão aqui, outra concessãozinha ali, e quando você vai ver, você já está se afastando daquilo que era a direção de Deus para a tua vida. Então, irmãos, não se negocia valores, não se negocia aquilo que Deus prometeu na tua vida. Tenha fé. Eu já disse isso nas outras aulas, que a fé, ela é exercício. Lembra que a gente falou sobre isso? Que a fé, ela é exercício? Se Deus, todas as dúvidas que tivéssemos, Senhor, por que o Senhor não me deu isso que eu quis tanto? Aí o Senhor falasse assim, meu filho, não te dei por causa disso, você ainda não tinha maturidade para isso, ou lá na frente iria acontecer isso, amém. Aí mais na frente você com outra dúvida e Deus te respondesse, aonde exercitaríamos a nossa fé? Por isso que às vezes Deus não responde certas coisas, ou às vezes Ele responde lá na frente, ou há coisas que Ele só vai responder no céu. Eu tenho dúvidas, já falei isso com vocês, que eu tenho dúvidas que eu vou perguntar isso para o Senhor quando eu chegar lá no céu. Subtópico 3. A herança de Josué. Terminada a partilha da terra às 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Sera, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus. Assim como foi a de Caleb. A de Caleb também foi indicada por Deus. E a de Josué também. O que a gente toma disso aqui? Que o Senhor, Ele sabe recompensar os seus. O Senhor sabe recompensar os seus. Deus recompensa a fidelidade dos teus servos. Muitas das vezes a gente trabalha na obra de Deus não porque a gente queira uma recompensa, mas porque a gente queira trabalhar para o reino, eu quero trabalhar para o Senhor, mas o Senhor recompensa o nosso trabalho na obra dele. O interessante que não só nos recompensa, mas a bênção que vem sobre nós vem também sobre a vida da nossa família. Vocês sabiam disso? A gente pega em toda a Bíblia, sempre que Deus abençoa alguém, Ele não chama para abençoar apenas aquela pessoa, é para abençoar alguém mais, pessoas mais. Nunca ninguém é chamado para ser bênção para si só. Ele é chamado para ser bênção e na vida de outras pessoas também. A gente já falou sobre isso. E a gente vai aprender aqui que a vida, ela é feita de escolhas, né? O jovem sabe muito bem o que é isso. Escolhas. Todos os dias escolhemos. Todos os dias fazemos escolhas. Até tem um ditado que diz, até o direito de não escolher, até o você não escolher, você já está escolhendo. Você escolheu não escolher. É uma escolha. Então a gente, antes de tomar decisões, tomar as nossas escolhas, fazer as nossas escolhas, nós devemos analisar, olhar lá na frente, no que aquilo vai dar. As escolhas que fazemos na nossa vida vão influenciar a nossa vida para frente e a vida da nossa família, a vida dos nossos descendentes também. Então, escolha servir ao Senhor. É maravilhoso, irmão, servir ao Senhor Jesus. Estamos nos encaminhando mais para o final da aula. Vamos agora entrar no tópico 3. A divisão das terras não conquistadas. O tabernáculo em Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficaram ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal,
Lembra, estávamos estudando que eles estavam em Gilgal, a gente vai olhar isso no mapa daqui a pouco, das conquistas, eles acamparam lá. Por causa da divisão das terras, as tribos saíram de Gilgal e Josué desceu com o tabernáculo até Efraim, as montanhas de Efraim, no lugar chamado Siló. E lá o tabernáculo ficou por volta de 300 anos. Na verdade, foi a primeira capital de Israel, né? Se o tabernáculo ficou lá, o tabernáculo seria o templo móvel, o local onde Deus habitava, ficou por volta de 300 anos, ficou como sendo a capital ali. E quando eu estive em Israel, eu estive lá em Siló. Siló hoje é um achado arqueológico gigantesco, muita coisa tem sido descoberta lá pelos arqueólogos e acharam o local exato, né? De acordo com a Bíblia, todas as referências que a Bíblia dá e de acordo com a localização do local, acharam o local exato onde o tabernáculo ficou. Nós até tivemos a oportunidade de fazer um culto maravilhoso ali, naquele local, e oramos pelas mulheres, né, ali como Ana, né? Lembra da história de Ana, de Samuel? Então, foi lá em Siló que aconteceu e foi maravilhoso. Se eu tiver, não sei se eu vou conseguir colocar fotos de Siló aí para vocês olharem, mas fica para uma próxima oportunidade também. E ali, Josué terminou de fazer a distribuição das tribos. Ele mandou, vamos botar assim, geólogos, né? Homens entendidos da parte de geografia, de vegetação, clima. Ele mandou homens assim a fazer um mapa, a mapear a terra, aquela terra. E dali, à frente da tenda da congregação, foi feita a divisão das tribos que faltavam. A gente vai ver daqui a pouco no mapa aí, mais uma vez, para poder ter uma ideia melhor sobre como foi feita essa divisão. E foi feita tipo a base de sorteio, né? E sempre levando em conta a quantidade de pessoas que tinham em cada tribo. Havia tribos que eram muito numerosas, então ficaram com uma terra maior. Outras tribos, menos numerosas, já ficaram com terras de tamanho menor, né? Dessa parte aí foi distribuída Dan. Dan ficou no extremo norte, lá em cima, a gente vai olhar no mapa também, divisa com... Pra cá fica a Síria, pra cá fica o Líbano, né? Ficou naquela divisãozinha ali, próximo do Monte Hermon. Eles tiveram também problemas com os filisteus, naquela época ali os filisteus habitavam naquela região. E a gente pode até lembra da história de Sansão? Então, foi lá que aconteceu. Sansão era um danita, né? Da tribo de Dan. O que a gente pode mais falar sobre isso? O cristão, como os danitas, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Eles, quando receberam ali a terra, a princípio era pequena, e eles ali, no início, eles olharam assim, poxa, uma terra pequena, porque a tribo de Dan ficou com um pouquinho lá em cima e depois uma outra parte lá embaixo. Mas eles não murmuraram. A palavra diz que eles não murmuraram. Eles foram e conquistaram o oeste do Monte Hermon. E ali estabeleceram a cidade dele, estabeleceram a tribo de Dan. A gente tem como aprender, como os danitas, né, a transformar dificuldades que acontecem na nossa vida em oportunidades, né? Uma vez eu falei isso na outra aula, eu aprendi uma coisa que uma vez uma colega minha falou, a gente tem que aprender a transformar do limão uma limonada. Então, assim, aquilo que às vezes vem de dificuldade na nossa vida, aquilo que é amargo, a gente transformar em doce, né? E tem uma história que eu gosto muito de contar. Quem participa sempre da aula sabe que eu gosto de contar historinhas. Eu acho que a historinha... Jesus ensinava por parábolas, não é mesmo? Coisas que são do meio cotidiano, coisas comuns, que uma história comum conta uma verdade do reino de Deus.
E tem uma história assim que eu gostaria de contar para vocês rapidamente sobre uma fábrica de sapatos. Mandou 2 vendedores para a África. E depois de algumas semanas, eles pediram assim, ó, me mandem um e-mail, porque eu quero estabelecer uma fábrica lá na África e eu quero saber como que tá, como que é a demanda. Eu gostaria que vocês investigassem e me mandassem e-mail de retorno. O primeiro vendedor mandou o primeiro e-mail dizendo assim: cancele a produção de sapatos para a África. Não vale a pena mandar sapatos para cá, nem instituir fábrica aqui. Aqui ninguém usa sapato. Passado um tempo, o segundo vendedor mandou e-mail para a fábrica de sapatos também e disse o seguinte: tripliquem a produção de sapatos. Aqui ninguém usa sapatos ainda. Olha só, a mesma situação, 2 diferentes olhares para a mesma situação. Irmãos, o Senhor nos chama para olhar como o segundo vendedor aí, ou ver as oportunidades além das dificuldades. Às vezes a gente conhece alguém que precisa ouvir uma palavra vinda do Senhor, ou até mesmo o seu testemunho. Se você não sabe pregar, eu não sei pregar, né, a Bíblia, a tua vida é uma pregação. E outra, não sabe falar? Fale daquilo que Deus fez na tua vida. O que Deus tem feito na tua vida? Quais são as tuas experiências? Conte sobre aquilo que você sabe. As experiências que você tem vivido com Deus e que são reais. Quantas vezes a gente vê alguém que precisa e a gente não fala do Senhor para eles? A gente acaba sendo o vendedor de sapato lá que olha, esse aí, poxa, que difícil, ninguém quer sapato. Traduzindo para o nosso cotidiano, não vou falar de Jesus para ele não, às vezes a gente até julga, né? Julga antes. E dali a gente pega e passa um tempo, a gente vê a pessoa na igreja, vê a pessoa caminhando, se converteu, e a gente viu o quanto que a gente julgou na vida daquela pessoa. Então a gente tem que pegar, ele não conhece o Senhor, poxa, eu vou contar uma bênção na vida dele, que existe um Deus lá no céu, que enviou seu Filho aqui na terra para andar como um homem, para viver como um homem e para morrer pelos nossos pecados e para que tenhamos novamente um elo de ligação com Deus, uma restauração e garantida a vida eterna, a salvação. Jesus é o nosso amigo, é o nosso consolo no tempo difícil, quando a gente está passando por dificuldades. Eu, por exemplo, é o que eu tomo na minha vida, quando eu estou passando por momentos mais difíceis, é onde que eu me ajoelho perante o Senhor, Senhor, eu peço, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Tem uma história também que é Pegadas na Areia, não sei se vocês já ouviram falar, eu gosto de história, já viu, né? Conta a história de um homem que ele teve um sonho, mais ou menos assim a história, e que havia pegadas na areia. Eram aonde momentos da vida dele, ele via as pegadas dele na areia. E ele via que a parte mais difícil da vida dele, que ele passou, ele só via um par de pegadas na areia. Ele não via 2, porque ele caminhava junto com o Senhor, tá? A história conta assim. E ali ele vai interrogar para o Senhor. Por que nos momentos mais difíceis o Senhor não estava do meu lado? Porque eu só via apenas um par de pegadas na areia. E o Senhor responde para ele: esse par de pegadas era meu, porque nos momentos mais difíceis da tua vida eu te carreguei no colo. Então assim é o Senhor conosco. Que a gente possa renovar nossas esperanças, aumentar nossa fé, exercitar a nossa fé, nunca perder o foco, por mais que as coisas em volta às vezes pareçam nos desviar, mas sempre manter o foco do Senhor. Com a nossa aula. Amém? Aqui, não sei se vocês vão conseguir localizar aí, eu vou tentar aproximar bem o celular. Aqui, ó. Aqui é o Monte Nebo, que Moisés avistou a terra, mas não entrou. Ele sobe no Monte Nebo, né? Que lá ele avista a terra, mas não entra.
o povo, depois da morte de Moisés, a gente estudou sobre isso. Josué, né, continua a missão, eles atravessam aqui o vale, eles atravessam o Jordão, lembra? Nós estudamos sobre isso nessa lição. Eles vêm, estabelecem aqui acampamento em Gilgal, é aqui, ó, não sei se dá para vocês conseguirem ver daí. Olha aqui onde está Jericó, aqui, ó, Jericó está aqui. Lembra de Ai, que foi a primeira derrota deles, aqui está Ai, tá vendo? Lembra dos gibeonitas, que vieram para poder fazer, se vestiram de trapo e para fazer uma aliança com os israelitas. Gibeão tá por aqui, quer ver? Tive que desligar e voltar aqui porque eu não tava conseguindo enxergar. Olha aqui, ó, Gibeão aqui. Ó, lembra? Eles estavam em Gilgal, eles vieram, sendo que esse tempo aqui andando, né, pelas montanhas e tudo mais, é um caminho de 3 dias. E que eles fazem uma aliança, depois Josué descobre que os gibeonitas eram de perto, mas enfim, a gente estudou na semana retrasada também que os reis do sul se juntaram, 5 reis se juntaram para ir contra os gibeonitas, porque eles haviam feito uma aliança com o povo de Israel, né? E Josué sai de Gilgal e ainda consegue chegar aqui e derrotar os inimigos do sul. Então é nessa terra aqui que a gente tá falando. Isso aqui é a parte da Judéia, Jerusalém tá bem aqui, ó. São regiões montanhosas. Aí vamos subir para a região da Galileia. Sempre que a gente lê na palavra, região da Galileia, região da Judéia, a gente já sabe que a Judéia fica no sul e a Galileia fica aqui ao norte. Aqui as montanhas já são mais baixas, não sei se dá para vocês perceberem aí a questão do relevo. Então entrava mais chuva do mar, a umidade do mar vinha mais pelas montanhas e essa parte aqui era uma parte assim mais produtiva, de área de área tanto agrícola quanto de gado, né? A parte da Galileia eram os criadores de gado. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó, o Mar da Galileia, ó, Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, fala-se muito Caná, tá aqui, ó. Quem lembra de Caná, da Galileia? Que é do ladinho de Nazaré. Jesus viveu em Nazaré, nasceu em Belém, na Judéia, mas foi criado em Nazaré, na Galileia, e ele foi convidado a uma festa de casamento aonde? Em Caná, na Galileia. Foi aqui, ó. Gente, a vontade é ficar o dia inteiro passeando pelas terras de Israel e contando as histórias as quais aconteceram em cada lugar. Só que o nosso tempo é curto e a nossa aula de hoje não é esse o objetivo. Nosso objetivo hoje é a distribuição das tribos de como foi. E que foi uma conquista pela fé, algo que Deus prometeu e Deus cumpriu. Porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre em nossa vida. Amém? Vamos para a próxima agora. Amém? Então é isso. Que semana que vem nós teremos aula, né? A aula pelo Skype. Vamos falar de um assunto maravilhoso, que a lição 12 vai falar sobre as cidades-refúgio. Você sabe quais eram as cidades-refúgio e por que elas foram estabelecidas? Sabe? Se não sabe, não deixa de assistir a aula da semana que vem, tá bom? E, como sempre, tem sempre um dever de casa, não é? Sempre um dever de casa. Vocês têm feito o dever de casa? Eu quero que vocês, na próxima aula, a gente tenha terminado de ler o livro de Josué. Quem não terminou, vamos terminar, porque a lição já está terminando a lição do trimestre. E a gente tem que pego essa oportunidade de pelo menos ler mais um livro, né? Um livro inteiro da Bíblia. A Bíblia, ela é uma enciclopédia composta por vários livros, né? São 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Tá bom? E queremos nos despedir e agradecer por você estar
ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que não é fácil, tá de frente do celular ou de frente do computador. Não é fácil para vocês, também não tem sido fácil pra gente também não, tá? Nós estamos aí buscando sempre na dependência do Senhor e tentando nos adaptar. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te dando sabedoria, direção. Tudo que você for fazer, busque a direção do Senhor antes. Invista um tempo da tua vida em buscar ao Senhor e ler a palavra, tá bom? Grande beijo, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a nossa semana. E até semana que vem.